todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liajustec, vídeo análise, eu vou falar com vocês, vou trazer à tona mais uma vez o assunto RX 580, né? Essa famosa placa de vídeo que muitos torcem o nariz, falam um monte de coisa, muita gente gosta, usa, tem, tá atendendo, tá resolvendo, né? Mas por que eu resolvi trazer esse assunto de novo no canal, hein? Um assunto que já está difundido por aí aos montes, aos quilos. Simplesmente porque eu vou contextualizar para vocês. Primeiro, que eu tô querendo fazer uma melhoria gráfica no computador da minha esposa. Eu tô querendo melhorar o computador que a minha esposa usa hoje. Estou vendo, em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio às problemáticas, eu estou vendo o que eu poderia fazer para poder melhorar os meus equipamentos, né? Eu estou tentando ver o que eu poderia fazer aqui para ter uma melhoria significativa, tá, dos meus equipamentos. E o computador da minha esposa hoje está sofrendo de um gargalo no que tange a desempenho gráfico. Lá hoje tem uma RX 550 da Mancer. É uma placa até razoável, você acha muito barata, com 4 GB de VRAM. Mas eu vou falar para vocês que ela é uma placa mais para dar vídeo e para coisas mais simples. Ela não é uma placa que vai te entregar muita performance. Não espere isso. Até porque ela é uma placa low profile, não necessita de alimentação extra da fonte. O próprio PCI Express alimenta a placa. Então, é óbvio que é uma placa mais simples, mas resolve para muitas pessoas, viu, galera? Tá precisando de uma plaquinha para dar vídeo aí boa, barata, uma placa que vai rodar bem em Full HD, né? Que vai funcionar bem. A RX 550 é uma excelente pedida, desde que você não pague mais do que R$ 500 nela. Mais do que isso é bobagem, tá? A menos que o seu setup seja muito fraco e você quer alguma coisa que não vai exigir muito seu setup, mas aí existem outras opções, já que é só para dar vídeo, que custam muito mais barato, tá? E eu não recomendaria você pegar, então, se esse for o seu caso, está sem dinheiro, vai pegar uma placa de vídeo, uma RX 550, porque seu setup não vai aguentar uma placa melhor, é só para dar um vídeo e dar um boostzinho ali, só para ficar usável no Windows, né? Você pode adquirir outras plaquinhas aí mais baratas, tá? Tem aí no mercado a opção, até tem. Então, eu dando uma pesquisada, né, para ver o que o mercado tem a oferecer em termos de baixo custo, cheguei a uma, vou colocar aqui entre todas as aspas possíveis, cheguei a uma RX 580 nova, com 1 ano de garantia, de marca conhecida no mercado brasileiro, tá? Não é Asus, não é essas marcas aí não, mas é uma marca que já é amplamente conhecida no mercado brasileiro, que já comercializa diversos produtos, desde placa-mãe a outros tipos de itens de informática, tá? Que é o caso da Biostar. E sim, a Biostar, vou colocar entre todas as aspas possíveis, ela lançou uma nova RX 580, padrão 2048 Stream Processors, com 1 ano de garantia, que está à venda em sites como Terabyte. Então você consegue comprar uma RX 580 com 1 ano de garantia, entre todas as aspas possíveis, nova. E por que eu coloco entre todas as aspas possíveis? Porque essa é uma placa cujo chip gráfico dela já é usado, já é antigo, já não fabrica mais. Assim como a NVIDIA não fabrica mais a RTX 2060, ela não fabrica mais chip de RTX 2060. Então, essas RTX 2060 Super da Maxan e de outras marcas que tem aí no mercado, vendidas como novas, também entram dentro de aspas, porque não são novas. As memórias podem ser novas, a PCB pode ser nova, mas o processador não é novo.
porque a NVIDIA não fabrica mais esse processador. Assim como a AMD também não fabrica mais a RX 580, né? E nunca voltou a fabricar igual a NVIDIA, que numa época, aí, se não me engano, foi 2020, ela lançou um novo lote de chips da GTX 1050. Mas foi um caso atípico, e foi muito pouco, tá? Eu li isso uma vez num site de notícias de tecnologia. Por conta da RX 580 ser uma placa que já não é mais fabricada, as que tem por aí vendidas em sites de comércio eletrônico como novas, são placas remanufaturadas. Eu já falei disso. Em todos os vídeos que eu abordo a RX 580, eu já falei disso, né? São placas que são remanufaturadas. E elas acabaram caindo no gosto de países como o Brasil por conta do custo-benefício. Tinha muito chip de RX 580 no mercado. Os próprios chineses fabricam chips de memória, fabricam PCB, semicondutores. Então eles uniram tudo e recolocaram de volta a baixo custo. Para quem quer uma placa de vídeo que tem um certo desempenho, essas RX 580 2048 SP. Que nada mais é que uma RX 570 com 8 GB, né? Apenas um pouco retrabalhada. Porém, a gente sabe que na China existem fabricantes e fabricantes. Lá você tem um fabricante que fabrica, você tem 300 fabricantes que fabricam o mesmo produto. Vou pegar um exemplo de um relógio de pulso, né? Um relógio de pulso. Lá você tem 300 fabricantes que, por exemplo, réplica de Rolex. Na China você tem 300 fabricantes que fazem réplica de Rolex. Cada qual vai colocar o seu padrão de qualidade. Muitos vão ter um padrão de qualidade horrendo, alguns vão ter um padrão de qualidade melhor. É assim que funciona na indústria chinesa. Né? Você tem produtos produtos semelhantes de qualidades diferentes. Isso acontece muito. Né? Tem marcas próprias na China, que lá dentro mesmo existem outras fábricas, dezenas de outras fábricas que clonam essas marcas chinesas e trazem produtos mais baratos daquela marca com menos qualidade, muitas vezes. Então isso acabou criando esse estigma de muita gente achar que a X580 é uma placa bomba, né? Uma placa bombástica, porque o que acontece? Você tem muitos remanufaturadores, né? Muitas fábricas na China remanufaturando essas placas fora de linha e jogando de volta no mercado a preços mais acessíveis. Só que a qualidade muitas vezes deixa a desejar, o que faz com que a placa se torne uma verdadeira bomba relógio. E eu não vou criticar quem trata essas placas como placas bomba, porque tem essa possibilidade, a depender do tipo de placa que você pega. Mas quando você vê, por exemplo, uma placa como a da Biostar, né, sendo vendida na Terabyte, entre todas as aspas de novo, nova, com 1 ano de garantia, a Biostar, pessoal, é uma marca consolidada no mercado, ela já tem décadas que ela está no mercado brasileiro. A Biostar tem unidade aqui, vamos dizer assim. Né? Não, essas placas, pessoal, elas são feitas na China, tá? Mas a Biostar ela tem assistência aqui no Brasil, ela tem uma certa consolidação no mercado brasileiro. A Biostar, não estou ganhando nada para falar isso, porque ninguém me patrocina. Mas a gente tem que ser justo com o que é justo. E a Biostar, ela tem, apesar de muitas pessoas também torcerem o nariz com relação à qualidade dos produtos da Biostar, mas tem muita coisa interessante. E ela faz desde placa de placa-mãe, até semicondutor, até outros periféricos, né? Eu, por exemplo, não sei, eu não me arriscaria numa fonte da Biostar, né? Eu não me arriscaria. Eu não sei, eu não me recordo, eu não sei nem se a Biostar tem fonte, gente, vocês me desculpem se eu falei bobagem.
Mas caso tenha, por exemplo, eu não me arriscaria porque não me recordo de ver um Ronaldo do Teclado falando desse tipo de fonte ou falando positivamente a respeito de uma fonte de uma marca dessa, né? Beleza, tranquilo. Mas eles fabricam muitas coisas boas. Tem muita gente aí que utiliza a placa da Biostar. Placa-mãe, outros tipos de dispositivos. Né? A Biostar tem uma ampla gama de produtos no Brasil. Inclusive placas de vídeo. E até placas de vídeo atuais. Tá? Até lançamentos de placas de vídeo, a Biostar também tem opções no mercado. Então você vê que saiu uma nova, entre todas as aspas de novo, eu sou sempre refisar isso, né? Uma nova RX 580 a um preço mais acessível, já que as GPUs estão com preço nas alturas, o mercado está com preço estratosférico, acaba por ser interessante. Porque mesmo a gente sabendo que uma RX 580, ela já é uma placa, uma construção antiga, né, de 2017. Assim como a RTX 2060 já é uma placa antiga, de 2019. Elas conseguem, dentro das suas limitações técnicas, entregar potência, entregar desempenho e rodar coisas, né? A RTX, obviamente que ela tem um desempenho muito superior. Só que, por conta disso, ainda é uma placa antiga muito cara. É uma placa que ela tem um valor de mercado mais caro. Mesmo essas, volto a colocar, entre todas as aspas possíveis, essas ditas novas, chamadas de 2060 Super, da Maxan e outras aí, MLLSE, por exemplo, né? Elas também têm um preço de mercado mais elevado. Aí a RX 580 acaba entrando numa bagatela, numa parcela, numa linha de mercado que ela acaba nadando de braçada. Ela vai nadando de braçada. Por quê? Porque ela vai entregar um desempenho muito superior, você não vai achar nada, entre aspas, e volta a refrisar, entre todas as aspas possíveis. Você não vai achar nada novo, com um ano de garantia igual a da Biostar, por exemplo, por um valor de R$600, que é o que ela estava sendo vendida e encontrada na Terabyte, sem o valor do frete. Mas veja, você comprar uma placa de vídeo, né? Volto a colocar, entre todas as aspas possíveis, nova, né? Com um ano de garantia do fabricante, de uma marca que já é conhecida no cenário brasileiro, no mercado brasileiro. Nos dias de hoje, na casa de R$600, 600 e poucos reais, que ainda vai conseguir te entregar uma certa potência, vai rodar a grande maioria dos jogos que estão disponíveis hoje por aí, né? Eu tive uma RX 580, eu rodei lançamento na minha RX 580. Eu rodei a versão demo daquele jogo Test Drive Solar Crown. Um jogo lançamento, tem vídeo aqui no canal disso. Eu rodei. Rodou do jeito que rodou, mas rodou. O que interessa é que roda. E você fazendo as configurações adequadas, às vezes você vai jogar com gráfico. Às vezes você vai jogar com gráfico no mínimo. Às vezes você vai jogar com uma configuração gráfica mais baixa, mas você joga. Você consegue ter uma certa competitividade. Você vai conseguir ali atingir uns 60 FPS da vida. Num jogo um pouco mais pesado.
Você vai conseguir rodar, por exemplo, um que eu vejo o pessoal usando muito para fazer vídeo de para fazer vídeo, né, mostrando placas de vídeo na prática funcionando, aquele do Homem-Aranha, o Spider-Man. Você vai conseguir rodar Red Dead Redemption, né, o 2 lá, aquele do cara lá que passa no Velho Oeste, luta no cavalo. Você vai conseguir rodar GTA V. Você vai conseguir rodar até o GTA RP, o 5 lá, o roleplay lá, que ele é um pouco mais pesado, ele é um pouco mais exigente, porque ele tem muitos mods, muitas coisas. Vai rodar com um gráfico mais reduzido, vai rodar com um desempenho um pouco inferior ao que você teria, ao que você tem numa placa mais atual. Sim, mas você vai rodar. Então talvez, pessoal, essa placa ela seja uma alternativa interessante para você que está querendo uma placa de vídeo que vai ter uma boa quantidade de VRAM. 8 GB é uma quantidade interessante de VRAM, né? E que ainda vai conseguir te entregar alguma potência, que vai ter a disponibilidade de você conectar uma tela de capacidade de hertz, de frequência em hertz maior, vai vir com DisplayPort, vai vir com HDMI. Então você tem as conexões que hoje estão presentes nas placas gráficas numa placa dessa. E essa da Biostar, vou mostrar para vocês aqui. Até no site da Terabyte, pessoal, deixa eu diminuir minha tela aqui. Estou aqui no Linux aqui, deixa eu diminuir minha tela. Ó. Vou botar aqui pequenininho aqui. Essa aqui do site da Terabyte, ó, aqui tá dando como disponível, tá, galera? Ela estava disponível. Só que ela tá fazendo tanto sucesso que vendeu significativamente rápido o estoque. Porque quando eu tomei conhecimento dessa placa aqui, não tem muitos dias assim. E ela chegou a estar custando R$600. Sem o frete, claro. Então vamos olhar aqui as especificações dela, ó. É uma placa que tem um design mais padrão, né? Não tem nada de extraordinário no design dela. Mas é uma placa, ó, que você vê que a Biostar, ela teve o cuidado, ela já não tem mais o DVI. A minha RTX 2060 da Galaxy, que é original, na época, ainda se vinha com o DVI, mas não tinha VGA. A GTX 1050 da NVIDIA, ela já aboliu o VGA, né? Na linha GTX da NVIDIA. Aí depois você passou a ter então as placas, tanto o NVIDIA quanto a AMD, com DisplayPort e HDMI, né? Aqui, ó, a Biostar já teve o cuidado de abolir o DVI. Então você tem duas conexões DisplayPort e uma conexão HDMI, o que é interessante. A Biostar também teve o cuidado de colocar um backplate. Eu já vi, pessoal, falando dessa placa aqui, é um plástico metalizado, né? Estilo metalizado. Mas não deixa de ser uma placa que tem uma construção interessante. Você pega muita placa de vídeo aí, chinesa, principalmente, que custa muito barato, que a construção é uma porcaria. Não tem backplate, o PCB é surrado, as memórias estão surradas, o processador está surrado, a placa é toda, sabe? A placa é um lixo. Mas vende. Você vai nos AliExpress da vida, aí você acha. Muito barata. Então você poder estar comprando, né? E aí você pega uma placa dessa, muito mal retrabalhada, né? Muito mal remanufaturada, ela vai dar problema na sua mão em poucos dias. E o resultado é que a placa vai ficar com estigma de bomba. Por causa disso. Tá? É por causa disso. Como são placas que ainda podem atender alguns públicos, dos que não tem dinheiro para comprar uma boa placa de vídeo, chinês é esperto, né, galera? Chinês não tá nem aí, muitas vezes, para a qualidade do produto. Ele quer botar, funcionou, ligou, deu vídeo. Não deu artefato? Beleza. Vende lá por 250 conto. Aí o cabra lá, o brasileiro que não tem dinheiro, vai lá, se endivida no cartão
compra a placa por 250 conto, paga as taxas do taxade, paga mais o envio para o Brasil, a placa acaba saindo uns R$ 600, sendo que ele poderia vir aqui no site da Terabyte e comprar uma placa melhor. Né? E no fim das contas, o tal dos R$ 250 que ele pagou na placa não foi exatamente isso. Ele pagou isso na placa, mas o resto. E aqui você já está livre de imposto, já está livre de taxade. O máximo que talvez tenha aqui é um fretezinho. Que às vezes com cupom de desconto você consegue diluir esse frete aí. Beleza? Ela está indisponível ainda, ó, mas é uma plaquinha interessante. E por que eu resolvi trazer esse vídeo? Não só por conta dessa placa ser uma, entre todas as aspas possíveis, volto a repetir, nova, né? Disponível num site como a Terabyte. Pelo fato de ela ter um ano de garantia, não é só isso. E por ser da Biostar, também não é só isso. Né? Eu resolvi trazer esse vídeo porque eu estou querendo fazer melhorias e eu não consigo. O meu financeiro, meu bolso não me permite adquirir uma placa mais potente, uma placa mais atual. E talvez, o que a minha esposa está fazendo hoje seria alternativa. Porque o que me resta além disso aqui? Recorrer ao mercado de usado. Nessa faixa de preço que você estava encontrando a RX 580 da Biostar com 1 ano de garantia, comprada em loja, eu só estava encontrando placa que ia conseguir resolver o meu problema usada, sem garantia nenhuma. Entendeu? E se for uma placa muito boa, como a minha RTX 2060, ou tinha algum defeito, ou estava muito usada, ou estava num estado não tão agradável. Olha só, eu achei uma 2060 da Gigabyte com a caixa por R$ 500 no LX. Até mostrar para vocês aqui. Pega aqui. Olha só. Se ela não foi vendida, ela não deve ter sido vendida não, porque essa placa tá, quer ver? Ó, tem um aqui. No mercado de usado você acha umas placas mais interessantes, mas ó, não tem garantia, tá? Não tem garantia. A garantia sou eu, né? A verdade é essa. Deixa eu ver se eu acho aqui a RTX. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. O preço dela tava 500, deixa eu ver aqui. E não é São Paulo, é Distrito Federal e região. Ó, já foi vendida. Foi vendida. Algum louco acabou comprando. Tá? Mas o negócio é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. O negócio é o seguinte. Ela não estava dando vídeo. E a pessoa que estava vendendo, deixa eu voltar aqui para mim aqui, peraí. Rapidinho. Deixa eu voltar aqui para mim aqui, vamos lá. Ela não estava dando vídeo. E a pessoa que estava vendendo conseguiu torrar a linha do 12 volts. Ou seja, essa placa tomou uma porrada tão forte que ela pode tranquilamente ter queimado o processador. E para queimar o processador de uma GPU, vai queimar memória antes, vai queimar coisa pra cacilda antes. Como é que eu vou pagar 500 conto numa RTX 2060 da Gigabyte, só porque com a caixa, que tá com esse defeito? Segundo, descrito lá no anúncio, e a pessoa me informou, porque eu fui, por curiosidade, eu fui perguntar. Ela disse que um técnico tinha cobrado R$ 500 para poder consertar a placa.
Mas será que vale o risco? Será que essa placa tem conserto? Porque o cara, quando ele vai fazer o técnico, quando ele vai fazer a avaliação inicial, porque pela lei não se cobra orçamento. Mas o técnico, quando ele vai fazer o orçamento, ele vai se basear numa análise superficial. E a análise superficial, ela não traz tudo, ela traz aquilo que o técnico está vendo. Então, ele vai ver, ele fala, pô, aqui, ó, que eu tô vendo aqui, a linha do 12 volts foi pro saco. Derreteu trilha, foi pro saco. Agora, o que causou isso, né? E o que mais de dano pode ter ali para frente, ó, é 500 conto para poder tentar reparar essa placa. Pode dar reparo, pode não dar. E pelo tamanho do dano, então eu estou trazendo isso para vocês verem, que às vezes, não estou comparando uma com a outra não, porque tecnicamente falando, a RTX 2060 é muito superior. Mas às vezes, para você que não dispõe de dinheiro para estar gastando, e quer colocar uma placa de vídeo no seu computador, que tem uma garantia, e que vai te entregar alguma potência, vai te entregar alguma coisa, uma placa dessa aqui pode ser a solução para você, né? Até na casa ali dos 600 e poucos reais. Vai valer muito a pena. Porque nos LX da vida você acha. Você acha uma placa dessa aqui, igual eu mostrei lá, por 300 conto. Sem garantia. Quem quer vender, quer vender. Né? Quem quer vender, pronto. A maioria das pessoas querem vender, elas não estão nem aí. Então elas vão falar que o produto tá bom. Elas vão falar que o produto tá bom. Né? E quando vende muito barato assim, desconfie. Porque quem realmente está com um produto bom nas mãos e sabe que esse produto tem valor de mercado, fiz um upgrade. Saí da RTX 2060, fui para uma, fui para uma RTX 3060 de 12 GB. Fiz um upgrade. A placa tem um processador mais moderno, tem mais VRAM, é uma placa mais moderna. Eu não vou simplesmente pegar a 2060, que está perfeita, e vender ela no mercado por 500 conto, 400 conto, 300 conto. Não vou, porque o valor de mercado dessa placa ainda é bom. Eu vou pedir muito mais do que isso, porque eu sei a placa que eu tenho nas mãos. E a placa está perfeita. Eu troquei porque eu fiz um upgrade. É diferente de quem fala que fez upgrade e vende barato, porque muito provavelmente aí tem. Ou a placa já não estava mais dando sinais de que estava tão boa assim, aí tem. Então você não vai achar uma placa num preço condizente que te dê uma segurança. E aí pode ser que essa placa da Gigabyte aqui, ela te dê essa segurança, essa placa aqui da Biostar, ela te dê essa segurança. Entendeu? Pode ser uma alternativa. É uma placa que tecnicamente ela vai te entregar alguma coisa. Isso aí é fato, né? Por mais que muitos torçam o nariz com esse tipo de placa, ela vai te entregar alguma coisa. Ela vai rodar jogo. Ela vai te entregar. Entendeu? Ela vai permitir que você faça edição de vídeo. Eu já tive uma, eu sei que vai. E no Linux, eu faço aqui um parênteses, na minha opinião, no Linux ela vai te entregar um desempenho ainda superior ao que você teria no Windows. Mas você vai ter desempenho, de alguma forma. Não é a melhor coisa do mundo? Óbvio que não. Mas por um preço desse, com 1 ano de garantia, o que você vai encontrar aí que vai te entregar alguma coisa? Você vai comprar o quê? Uma GT 730 de 4 GB? Uma EX 550 de 4 GB? Você vai comprar o que num valor desse? Que ainda acha vendendo por aí com uma certa garantia. Acha nesses sites aqui a venda com garantia. Uma R7 240 de 4 GB? Um R9, sei lá. Você vai comprar uma placa dessa? Com pouca VRAM e que não vai te entregar
tudo aquilo que talvez você espera e que a RX 580 pode sim te entregar. Ela pode te entregar muito mais facilmente. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se eu comprar se essa placa aparecer de novo num preço acessível, pode ser, não é certeza, pode ser que eu compre, tá? Pra pôr no computador da minha mulher, porque pelo que ela entrega, ela vai atender, tá bom? Não é longe de eu ter o desempenho que eu tenho no meu computador atual, tá? Mas pro computador da minha mulher, que tá capenga de placa gráfica, vai ser um ganho considerável. E lá tá precisando. Beleza? Então é isso aí, curte, comenta, compartilha, gente, valeu, falou e fui. Canal do Liésio, MBPN,